Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Olha para essa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda e fala com ela assim: nós somos árvores, plantadas junto ao ribeiro. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, pastora Patrícia. E quem plantou é o próprio Deus. Somos árvores plantadas pelas mãos do próprio Deus. Amém, irmãos? O agricultor é Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Sei que várias orações já foram feitas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora nós queremos entregar este momento nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós repreendemos todo o espírito contrário à tua palavra nessa hora, Senhor. Deus, nós repreendemos todo ladrão de mensagem nessa noite, para que a tua palavra venha cair em uma terra boa, em uma terra fértil, que é o nosso coração, e que possamos, ó Deus, gerar frutos através da tua palavra e da tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém, irmãos? Por isso nós estamos alegres. Mateus, no capítulo de número 7. Glória a Deus. Deus que produz o crescimento. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Mateus capítulo 7. Do livro de Mateus, sabe-se que foi escrito ali na Judéia, tradicionalmente nos meados do ano de 37 depois de Cristo. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus e salvador da humanidade. O Evangelho de Mateus foi escrito precisamente para o povo de Deus, o povo de Israel. Amém, irmãos? Foi escrito para nós, em nome de Jesus. O autor, fala-se que foi o próprio Mateus que escreveu o livro. E hoje nós estamos aqui absolvendo, amém, irmãos, do que foi escrito por Mateus para as nossas vidas. Mateus, no capítulo de número: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores, que nós acabamos de orar e repreender nessa noite. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e logo lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos conhece-se a árvore. Assim, pois, pelos frutos conhece a árvore. Amém, irmãos? Nós acabamos de ler nessa noite que a árvore ou o fruto se conhece pela árvore. Não, ao contrário. Se conhece a árvore, se ela é boa, pelos frutos que ela está produzindo.
Não tem como nós plantarmos aqui na porta da igreja um abacateiro, uma árvore que produz abacate, e na estação da colheita nós queremos colher manga, porque nós não vamos colher manga. Se plantamos manga, vamos colher manga. Se plantamos abacate, vamos colher abacate. Esta é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher no tempo de cegar. Amém, irmãos? Então não tem como nós plantarmos uma coisa e querermos colher outra. Aquilo que nós plantamos nas nossas vidas, aquilo que nós plantamos diante do Senhor, aquilo que nós plantamos diante da sociedade, é isso que nós vamos colher no tempo da colheita. Amém, igreja? Vamos voltar aqui ao conteúdo que Deus nos deu para essa noite. Quando plantamos uma árvore, a plantamos sobre a terra. Eu estava meditando nessa palavra hoje, e Deus começou a ministrar sobre árvore, Deus começou a ministrar sobre colheita, Deus começou a ministrar sobre plantação, e quando eu estava sentado aqui, Deus me deu uma palavra lá no livro de Apocalipse, que será a conclusão daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Quando nós falamos de plantação, de plantar uma árvore, ou pegar uma planta e ali levar ela para ser plantada, nós não plantamos árvore em água, pelo contrário, nós plantamos árvores em terra, e muitas das vezes escolhemos uma boa terra para que a planta ou para que a árvore seja plantada. Aí você fala assim, pastor, tem aí as verduras hidropônicas que são plantadas ali em águas. Nós também somos crentes hidropônicos, espiritualmente falando, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos plantados junto ao ribeiro das águas. Então não tem, se você quiser sair, se nós querermos sair fora daquilo que Deus tem para nós nessa noite, fala, não, mas tem planta que é plantada hoje na água, nós também somos plantados junto à fonte das águas. Você vai ver à frente. Terra, irmãos, quando falamos de terra, falamos de solo, falamos de território, estamos falando de base ou fundação. Base sobre a qual se constrói alguma coisa. E como alguns dias pastor Soares falou comigo, que nós somos plantados sobre a base da igreja de Cristo Jesus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, se nós somos árvores, como a palavra do Senhor aqui no livro de Mateus fala, nós somos plantados sobre uma base, uma rocha firme, inabalável, que se chama Jesus Cristo. E toda árvore plantada junto à rocha, toda árvore plantada junto à base que é Jesus Cristo, ainda no tempo da seca, ainda no tempo da sequidão, ainda fora do tempo da chuva, ela continua firme, ela continua inabalável, porque ela sabe que as suas folhagens podem cair, os seus galhos podem chegar a se quebrar, mas as suas raízes estão fundamentadas sobre uma base que se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso. E nós temos que entender nessa noite que as lutas do tempo presente, as perseguições que a igreja de Cristo Jesus tem sofrido, pastores, não pode abalar as nossas raízes, não pode abalar os nossos princípios
princípios. E onde é que estão os princípios da igreja de Cristo ou de Jesus Cristo? Está na própria palavra dele. Os nossos princípios, as nossas raízes estão fundamentadas na palavra de Deus. E em tempos difíceis. Não estou dizendo, irmãos, tempos difíceis financeiramente. Não estou aqui dizendo tempos difíceis na família ou no relacionamento. Eu estou falando tempos difíceis espiritualmente dizendo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela está sofrendo perseguições. Nós estamos sofrendo perseguições. E nós temos que entender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é nas regiões celestiais. E não podemos querer, pastor Soares, compreender e entender de forma natural. A Bíblia fala que aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas no mundo espiritual. Aquele que é natural compreende da forma que está vendo com o olho nu. Aquilo que está na sua frente discerne de forma natural. Mas o crente, ele tem que discernir com a visão dos céus, com a visão espiritual, com a visão de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, Timóteo ele escreve dizendo, no capítulo 2, 19, ele escreve dizendo que todavia o fundamento de Deus permanece firme. Todavia o fundamento de Deus permanece firme. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: você é fundamento de Deus. Isso significa dizer-nos que os que são de verdade de Deus, eles ficam firmes, independente de quantos estão naufragando na fé ou na caminhada com Deus. Aquele que está fundamentado na vontade e na palavra de Deus, mesmo ele estando no barco, porque como o pastor Robson ministrou há poucos dias, sobre ali aquela tempestade em alto mar que estavam ali os discípulos, alguns ali tiveram a fé abalada, mas muitos que estavam ali permaneceram firmes na promessa e na vontade de Deus. Eles acreditavam que mesmo na turbulência, mesmo na tempestade, havia ali um homem que era diferente. Havia ali o próprio Jesus Cristo, que quando ele abria a sua boca, as águas se acalmavam, a tempestade passava, porque eles sabiam que ele era o Deus Todo-Poderoso. E em tempos em que a igreja de Cristo é perseguida, irmãos, ainda que alguns no barco venham naufragar, ou venha pedir o colete salva-vida, irmãos, o nosso colete salva-vida se chama Jesus Cristo. Em tempos em que nós estamos sofrendo as pressões do mundo espiritual, irmãos, nós temos que saber que o nosso salva-vida é também o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. É Ele que nos traz a certeza de que se nós perseverarmos firme, nós vamos chegar ao plano da plena salvação em Cristo Jesus. Deus não nos chamou, irmãos, como árvores, simplesmente para poder encenar alguma coisa, para poder fazer um teatro, não, irmãos.
Pelo contrário, Deus, Ele nos chamou como árvores, plantadas pelas próprias mãos dEle. E nós temos que entender que nós estamos fundamentados, na verdade. Nós estamos fundamentados, irmãos, naquilo que produz esperança para o mundo. Nós estamos fundamentados, irmãos, na verdade da palavra de Jesus Cristo. Muitos estão dizendo muitas coisas por aí afora. Muitos estão pregando apostasias. Muitos estão pregando coisas que de fato não estão dentro da palavra de Deus, pastor Soares. Ou até mesmo está pegando a palavra de Deus e querendo desvirtuar o propósito, que é de salvar, que é de libertar. Mas nós temos que manter a nossa postura. Existe uma palavra na Bíblia que fala assim, prevaricar, que é negociar, irmãos, que é fazer pacto com o inimigo. Nós não devemos fazer pacto, nós não devemos negociar a verdade que um dia foi derramada, foi enxertada nas nossas vidas, porque eu entendo que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e sábado foi ministrado isso aqui por 2 minutos numa dinâmica que nós fizemos, quando a palavra do Senhor fala que aceitar a Jesus Cristo é você receber aquilo que lhe é dado, e o próprio dicionário Aurélio confirma isso. Quando nós recebemos aquilo que nos é dado, aquilo que nos é apresentado, que é o plano da salvação por intermédio de Jesus Cristo, eu acredito que o céu se move, Deus, ele se levanta do trono dele, e ele pega tudo aquilo que há de melhor nos céus e derrama sobre as nossas vidas. Principalmente, irmãos, o Espírito de verdade, o cinturão da verdade, como está escrito lá em Efésios 6, na armadura de Deus. E aquele que recebeu a verdade sobre a vida dele, irmãos, ele não anda segundo ao curso do mundo. Pelo contrário, ele anda segundo a palavra de Deus. Ele anda segundo a verdade que liberta. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade. E quem é a verdade, irmãos? É o próprio Jesus Cristo. E a verdade vos libertará. Se outrora nós recebemos a Jesus Cristo, nós recebemos a verdade sobre as nossas vidas, e nós andamos, irmãos, ainda que todos estão mentindo. Eu vou falar uma palavra aqui, pastor. Nós continuamos fundamentados naquilo que é verdade, naquilo que é santo, naquilo que é puro, como foi ministrado aqui nessa noite. No livro de Salmos, no capítulo de número 16 ou 18? 26, a partir do 26. Nós andamos, irmãos, fundamentados na verdade. E Cristo é a verdade. Quantas propostas o mundo tem nos oferecido hoje? Quantas propostas o sistema tem nos oferecido hoje? Há poucos dias, um amigo meu virou para mim e falou, pastor Davi, sai dessa luta, sai dessa prova que o senhor está passando e começa a abrir a sua agenda. Eu falei com ele assim, meu filho, eu não tenho nem agenda, sabe por quê? A minha agenda é aquilo que Deus programou para a minha vida, desde lá do fundamento. Desde quando tudo foi criado, antes mesmo de ser criado, a minha agenda está escrita lá no céu. E a sua agenda, crente, a sua vida tem que estar escrita na palma das mãos do próprio Deus. A sua vida tem que ser uma vida de verdade. Sabe por quê? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo 11, o agricultor, aquele que plantou a árvore, ele está dizendo assim, ó, eis que venho sem demora. Ele está voltando, pastor Robson. Aquele que plantou a árvore, ele está voltando para fazer o tempo da colheita. E temos que estar preparados, irmãos, para recebermos das mãos do próprio Deus o nosso galardão. Não espere galardão do mundo, não espere galardão do homem, não espere amor do mundo, porque a palavra do Senhor fala que aquele que se constitui
as coisas do mundo, inimigo de Deus. É dessa forma, igreja. Eu falei, Deus, como que o Senhor me prepara para me pregar isso? Deus falou comigo, a palavra é minha. A palavra é minha. Nós não devemos, irmãos, ceder. Não devemos abrir mão daquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. A sua história já estava designada pelo próprio Deus. Lá em Salmos, o salmista fala que antes ele é uma criatura informe no ventre materno, e o Senhor já o conhecia, o Senhor já tinha o formado, o Senhor já tinha os dias dele contado, e nessa noite eu estou profetizando isso sobre a sua vida. Não negocia com o inimigo, não negocia com o mundo, não negocia com a mentira, porque os teus dias já estão contados pelo próprio Deus. Talvez o momento agora parece ser de derrota, talvez o momento agora parece ser de destruição, mas nessa noite eu estou profetizando sobre a sua vida. Isso não é bíblico, é uma palavra que na autoridade de homem de Deus, de profeta, eu estou ministrando sobre a sua vida. Talvez tudo pode estar parecendo ser o fim da sua história, mas todo fim para o mundo é um novo começo para Deus. É um novo começo para Deus. A nossa parte é só não negociar com o sistema. É só não ceder para o sistema. Porque aquele que cede ao sistema, pastor Robson, nós sabemos disso. Ele, às vezes, a pessoa, vamos ilustrar aqui. Talvez a pessoa negocia por um anel de prata qualquer. Enquanto, Marcelo, a palavra do Senhor fala lá também em Apocalipse 3:11, no final do versículo, aquele que vencer até o fim, irmãos, tem uma coroa de glória preparada para ele. E a palavra do Senhor fala assim, ó, guarda o que tem. O que que você tem, irmãos? Você tem a unção de Deus sobre a sua vida? Guarda a sua unção. Você tem glória de Deus sobre a sua vida? Guarda a glória de Deus sobre a sua vida. Você tem a vida de jejum, é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra. Guarda isso, porque vai servir lá no fim. Guarda, porque isso vai servir lá no fim. Há poucos dias eu estava ministrando numa igreja, e Deus me usou com uma criança ali, um adolescente. E eu falei com ele assim, olha filho, Deus falou isso comigo agora, e se eu estiver mentindo, está aqui o microfone, você me desmente. Deu o microfone para ele. Falei, filho, Deus falou ao meu coração que você fica olhando o traficante que tem lá do lado da sua casa e fica questionando a Deus, falando, Deus, olha lá, ele tem e eu te sirvo e não tem. Olha lá o carro dele, ele tem e eu te sirvo e não tem. Olha lá a vida louca que ele leva, eu te sirvo e não sou vida louca como o mundo diz. E Deus mandou ministrar para ele que era para ele tirar isso do coração dele. Porque ele não precisava ser vida louca, como o mundo diz, porque ele já era. Que isso, pastor? Irmãos, porque a palavra do Senhor fala que nós fomos atraídos pela loucura da palavra de Deus. Isso para o mundo é loucuras, irmãos. Isso aqui para o mundo é loucura. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, isso é vida, isso é paz, isso é vida eterna, isso é segurança de vida. Isso aqui é segurança de vida. Tem pessoas que falam que fechado é um livro qualquer. De fato é, irmãos. De fato é um livro fechado, é um livro qualquer. Se você abrir ele lá no Salmo 90 ou no Salmo 23 e deixar ali as páginas ficar desta cor aqui mais ou menos na sua casa, não vai servir para nada. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra dele. É o que faz a diferença, é o que difere a mulher que serve a Deus e a que não serve, ou a que serve de forma relaxada, ou o homem. O que faz a diferença, irmãos? A palavra do Senhor fala que pelos frutos se conhece a árvore. Não é pelos dons não, pastor Robson. Porque a palavra do Senhor fala que Deus ele deu dons, não foi para crente não.
A palavra do Senhor fala que ele deu dons, foi para os homens, não foi para crente. E tem pessoas que na igreja hoje, eu não vou falar, irmão, de quem está lá fora, não, eu vou falar da minha casa, eu vou falar de nós, de mim. Tem pessoas hoje dentro da igreja, tá achando, irmãos, que ele vai ser conhecido é pelos dons, não é? Porque se Deus quiser tirar os dons que ele me deu amanhã, pastor Rob, ou essa madrugada, e eu acordar amanhã como um Zé, sem saber de nada, irmãos. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer. E tem crente que está achando que Deus, que ele vai ser recompensado é por causa dos dons, né? Não, irmãos. Efésios 4, versículo 8, confirma isso, que Deus deu dons, não foi para crente não, pastora Patrícia. Foi para homens. Senão não tinha aí doutores, médicos gabaritados de renome. Sabe por quê, irmãos? Isso tudo é dom. Veterinários, motoristas, garis. Você está entendendo, irmãos? Deus, pelo contrário, irmãos, quando nós levantamos a mãozinha e aceitamos Jesus, Ele colocou em nós, foi a capacidade, o potencial, sabe de quê, pastor Aldo? Nós sabemos disso, de manifestar os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos que andar, irmãos, manifestando os dons do Espírito. A minha oração nesses últimos tempos tem sido essa: Deus, me ajuda a manifestar 24 horas os dons do Teu Espírito sobre a minha vida. Eu preciso. Irmãos, nesses últimos tempos da igreja sobre a face da terra, pastor, não, nós não estamos vivendo, o cenário já está todo preparado. O cenário, o palco já está todo preparado aí fora, irmãos. Estão entendendo? Já está tudo preparado para a volta de Jesus Cristo. E nesses últimos tempos, o evangelista Wander, o que vai nos fazer diferença, irmãos, é os dons do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É a manifestação da verdade que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E eu reflito o objeto da minha contemplação. O que você está contemplando? O que nós estamos contemplando, pastora Patrícia? Estamos contemplando a glória de Deus, pastor Robson? Nós vamos refletir a glória de Deus. Estamos contemplando a unção dele sendo derramada. Nós vamos refletir a unção de Deus que é derramada sobre esta igreja e sobre as nossas vidas. O mundo tem que olhar para nós e falar assim: olha ali está indo um pastor diferente, ali está indo uma mulher diferente, ali está indo um homem diferente, porque a glória, o brilho dos dons do Espírito Santo serão notórios e tem que ser sobre as nossas vidas. Para entender que o agricultor, irmãos, aquele que plantou a árvore, está vindo para o dia da colheita. Eu quero ser achado, preparado, irmãos, para ser colhido por Deus, para ser cegado por Deus, vendo que Deus ele está preparando a igreja, Ele está adornando a noiva para o dia do casamento. E você precisa estar preparado, você precisa estar adornada. Há poucos tempos atrás o pastor Raul falou: você acha que se eu, no dia do casamento, se eu chegasse na igreja, a pastora Patrícia não estivesse bonita, adornada, cheirosa? Ele brincou assim. Irmãos, é dessa forma que Jesus quer encontrar a igreja. Eu estava estudando sobre tipos de árvore hoje. Eu descobri que tem uma árvore chamada acho que é sândalo. Fiquei maravilhado, irmãos. Eu li lá: árvore rara, valiosa. E na Bíblia tem também sândalo. Acho que em 1 Reis, acho que no livro de Números, fala sobre essa árvore.
que é extraída dela madeira rara. Sândalo, árvore rara, valiosa, usada como especiaria na perfumaria e na medicina. Olha o mistério de Deus. Nós precisamos, como noivas, pastores, exalar o bom perfume de Cristo e sermos cura de Deus nesses últimos dias. Amém, irmã Kenny, irmão Fernando recebeu lá. Você é um sândalo na presença de Deus. Árvore valiosa, árvore rara, só existe você, irmãos. E Deus quer te usar nesses últimos dias como bom perfume dele exalado sobre as nações e como cura nas mãos dele. Amém? Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Amados, olha no versículo 16 que fala assim: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva em espinheiros ou figos em abrolhos? Olha para você ver, por que será que o Senhor usa uva e figos? E o Senhor me levou, o Senhor é tremendo, né? Me levou lá em Josué, quando ele trouxe aqueles cachos, ele trouxe cacho de uva e o cacho de figo. E o Senhor me levou lá em Lucas 8, na semente. E olha o que o Senhor falou comigo. Falou comigo o seguinte, que a uva, ela traz alegria. E o figo, a prosperidade. Então, olha para você ver. Quando o Senhor me levou lá em Lucas 8, o Senhor me falou o seguinte, que quando a semente é jogada, ela é jogada no caminho, né? Como diz a palavra do Senhor. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho, tá, pastor? Eu não quero anular a tua palavra, não. Amém? Mas olha aqui o que o Senhor fala comigo, olha. Ele falou o seguinte, fala lá, que a palavra é conhecida para nós, amém, igreja? Ele fala em parábolas, para aqueles que não entendam mesmo, mas os mistérios são para nós, amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus, os mistérios são para nós. Olha aqui, porque o Senhor fala assim, porque em verdade vos digo, amados, é porque eu fui lá em Mateus 13 que fala assim, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, porque é de pouca duração e chega a angústia e perseguição por causa da palavra, ela logo se ofende. Abrolhos, ela fica pequenininha, né? Porque os abrolhos são aqueles, não são as ervas, são ervas daninhas, né? Que apagam aquilo que o Senhor quer, né? Apagam a grama. Se a erva daninha for lançada na grama, a grama não vai adiante, não. Amém? Então, olha, tremendo. Então, logo se ofende. Então, aquela pessoa que não tem a unção do Espírito se ofende por qualquer coisa. Não pode falar nada com ela que ela ofende. Vou sair da igreja porque eu estou ofendido. Ah, não, eu não olho mais para o meu irmão porque eu estou ofendido. Olha que tremendo que é. E agora, o figo, que é a riqueza, né? Que o Senhor colocou isso no meu coração. E o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então ele não colocou a uva nem os figos à toa aí não. Então cuidado para você não se ofender à toa. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus não se ofende não. Vai buscar o Senhor. E a segunda coisa, cuidado com os cuidados do mundo. Porque o figo é a riqueza para nossas vidas. É a cura para a nossa vida. Amém? Então, cuidado para a riqueza do mundo. Você não está muito ligado às riquezas, aos cuidados da vida.
Que foi isso que o Senhor colocou. E olha, em Lucas fala assim: riqueza sufoca, os deleites da vida sufocam e não dão frutos com perfeição. E Lucas fala que ela fica infrutífera. Amém? Então, essa palavra foi tremenda, pastor. Foi tremenda. Nós que estamos junto ao ribeiro, nós devemos cuidar da nossa árvore. Cuidar. Amém? Para termos cura, para nós termos unção do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, receba mesmo essa palavra. Glória a Deus. Pastor, obrigado. Amém, irmãos? O último versículo já vou passar para o pastor Robson. Isaías 65, versículo 8 diz assim, olha, como a pastora Patrícia acabou de ministrar, irmão, o Senhor nos chamou, não foi para nós sermos crentes ofendidos e nem constrangidos. Pelo contrário, irmãos. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdiceis, pois há bênção nele. Irmãos, o Senhor te chamou para ser uma bênção. O Senhor te chamou para ser uma bênção. Glória a Deus. Você que pode, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Amém, irmãos?